Glória a Deus, graças a Deus, somos livres para adorar o nosso Salvador. Eu quero informar que estarei usando a versão Almeida, revista e atualizada, irmão Thales. Você é uma bênção, obrigado pela sua agilidade. Quero trazer nesta manhã uma mensagem intitulada Sem Cruz não há Páscoa. Nesse período do ano, os supermercados, os corredores estão abarrotados como verdadeiros túneis de chocolates. É tempo de Páscoa, mas não é sobre essa Páscoa que eu quero falar. Hoje eu quero falar sobre a verdadeira Páscoa. Quero declarar em alto e bom som que na sexta-feira Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João capítulo 1, versículo 29. Mas no domingo ele é o leão da tribo de Judá, Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Hoje nós vamos acompanhar os últimos dias de Jesus, a véspera da sua morte substitutiva, começando com a sua aproximação de Jerusalém. Nós, em seguida, entraremos no cenáculo, aonde Jesus celebra, participa, preside a Páscoa, depois institui a ceia do Senhor. Iremos com o Salvador até o Getsêmani, depois partiremos para o Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Lá no Calvário, dentre as muitas frases que Jesus pronunciou, veremos uma que demonstrou seu cuidado com a sua mãe Maria. Posteriormente, o domingo chegará, bendito seja o Salvador, alcançaremos a ressurreição de Jesus Cristo, aleluia. Enquanto vivenciarmos estas passagens bíblicas, eu quero encorajar a igreja a interagir com o Senhor, através de uma súplica, de um rogo ao nosso Deus, para que a cada dia possamos nos render ao seu plano eterno, ao seu propósito salvífico para as nossas vidas. Bendito seja o seu santo nome. Hoje chegaremos no domingo, e hoje, no meio do cristianismo, comemora-se o domingo da ressurreição, e para nossa alegria, Ele já ressuscitou, e vivo está, e vive pelos séculos dos séculos. Bendito seja o seu santo nome. Nas palavras do pastor Elben César, não podemos descartar nem a cruz, nem a coroa, nem a desfiguração, nem a transfiguração, nem as vestes tintas de sangue, nem as vestes brancas como a luz, nem a descida ao inferno, nem a subida aos mais altos céus, nem a paixão, nem a Páscoa, nem a humilhação, nem a exaltação. Na sexta-feira, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas no domingo da ressurreição, Ele é o leão da tribo de Judá. João capítulo 12, versículo 27 e 29 e 28, aliás, leia comigo, por gentileza. João 12, 27 e 28 está escrito: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim, para esta hora, Pai. Com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Meus irmãos, nós vemos Jesus aqui no momento que ele antevê, que ele se aproxima de Jerusalém, que ele se aproxima de um grande sofrimento. Jesus, ele entra em Jerusalém, ele já se encontra, é a última etapa da sua peregrinação. A angústia toma conta de sua alma, é um momento que ele precisa orar, deseja orar, mas o que pedir?
Esta é uma pergunta que não quer calar. O que é suplicar ao Pai numa hora como esta? Talvez o mais comum, o mais natural, seria pedir o que todos nós pediríamos: salva-me desta hora, livra-me desta angústia, socorre-me em minha aflição. E certamente Jesus seria ouvido. Seria a oração de qualquer um de nós, a súplica de qualquer alma angustiada, e Deus certamente agiria, interviria. Mas Jesus não separa a sua oração da sua missão. Foi para aquele momento, hora e propósito que havia vindo. A cruz fazia parte da sua vida e sua vocação. O tema da mensagem de hoje é: sem cruz não há Páscoa. Em sua oração, Jesus preocupa-se com o Pai, com a sua glória, sua vontade. O objeto da oração de Jesus não são suas angústias ou necessidades pessoais, mas Deus e o seu propósito redentor. Ele ora: Pai, glorifica o teu nome. Então ele ouve mais uma vez a voz do céu dizendo: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A oração cumpriu o seu papel. A minha pergunta é: qual é o objeto das suas orações? Das minhas orações? Somos nós e as nossas necessidades, ou é Deus e a sua glória? Em João, leia comigo, capítulo 13, versículos 12 a 15, está escrito: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, e voltando-se à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. É a última ceia, irmãos, o último encontro de Jesus com os discípulos. Jesus está em Jerusalém. É bem verdade que alguns momentos antes, quando ele adentrava, ele era aclamado como rei, colocavam ramos de palmeiras por onde ele passavam. Os discípulos estavam orgulhosos pelo seu amigo importante, que estava sendo aclamado rei. Eles se sentiam felizes por ser amigo íntimo do mestre, que logo na concepção deles seriam coroado rei. Sobem ao cenáculo para a ceia. Enquanto comem, discutem entre si qual deles é o maior, qual é o mais importante, qual lugar ocupariam no reinado. Jesus ouve a conversa animada que os discípulos dialogavam, e de repente ele toma uma toalha com uma bacia com água e começa a lavar os pés deles, um após um, silenciosamente, nesta última tentativa de fazê-los entender a natureza do seu reino. Pedro resiste, mas diante da advertência de Cristo, Pedro recua. Jesus não é um rei que precisa de poder para se firmar na sua posição, na sua majestade. Por saber quem é, Jesus era mestre e Senhor, de onde veio e para onde iria, ele é livre para lavar os pés dos discípulos e posteriormente subir até o Calvário. Seu reinado é outro, somente a cruz iria torná-lo claro aos seus discípulos. Mas neste reino, nesta nova ordem, o maior é o menor, o primeiro é o último e servo de todos. O rei é aquele que lava os pés dos seus súditos e irmãos. O que você prefere, lavar os pés ou ter os seus pés lavados? Que o Senhor nos desperte a uma vida de oração, que a igreja do Senhor esteja em oração pelos seus pastores e líderes, para que os mesmos não se deixem seduzir pelos encantos do poder e da fama. Oremos pela igreja, por toda a liderança constituída, para que não percam de vista a cruz e o triunfo e a vitória que Cristo alcançou sobre o pecado, sobre o mundo e sobre Satanás. Em Romanos 8:32 está escrito:
aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meus irmãos, a cruz revela a generosidade de Deus. Ele não poupou nada, Ele deu tudo, Ele deu o que tinha de mais caro, de mais precioso, mais perfeito, mais belo. Ele nos deu o seu único filho, e com Ele o perdão, e com Ele a reconciliação e a salvação eterna. Haveria diante de tamanha demonstração de generosidade de Deus na cruz alguma dádiva que porventura Deus poderia nos negar? Não, meus irmãos, não há nenhuma bênção maior do que o seu próprio filho. Certamente o Senhor se preocupa, se importa e tem dádivas maravilhosas para o seu povo. A cruz deve definir a natureza da nossa oração. Oremos ao nosso Deus generoso, que se importa conosco, que nos deu o seu único filho para morrer na cruz. Cristo morreu, mas se alguém ainda tem dúvida porque ele morreu, eu quero ler com você 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, está escrito: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim na carne, mas vivificado no Espírito. A cruz, meus irmãos, precisa ser interpretada e compreendida. Por isso Jesus morreu, para que compreendamos a magnitude, o alcance atual e eterno da cruz de Cristo, do seu sacrifício vicário ali no Calvário. Meus irmãos, quando Jesus seguia com aquela cruz de forma perseverante, de forma determinada, ele não andava como condenado cabisbaixo, mas ele andava como rei que se direcionava para a coroação, para receber a glória que tinha outrora junto ao nosso Pai eterno, ao nosso Pai celestial. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é bem clara, a história registra, os teólogos se debruçaram sobre a cruz para fazê-la mais clara possível, compreensível, para que nós entendêssemos esse mistério de Deus revelado no Gólgota, que é capaz de alcançar todas as nações, porque a Bíblia nos fala, lá no livro de Gênesis, que Jesus é o Cordeiro suficiente para alcançar uma pessoa no sacrifício ali de Abraão. Nós vemos em Êxodo capítulo 12 o Cordeiro suficiente para alcançar uma família. Nós vemos em Isaías 53 o Cordeiro suficiente para alcançar uma nação. E em João capítulo 1 versículo 29 nós vemos Jesus como o Cordeiro suficiente para alcançar todo mundo, inclusive Fortaleza, inclusive a sua vida, a sua família. Bendito seja o nome do Senhor. Os teólogos se debruçaram para explicar, e Pedro foi um dos tais, e esta continua sendo a tarefa da igreja e da teologia: explicar a cruz, demonstrar a cruz, o amor de Deus demonstrado em letras garrafais ali no Calvário. A cruz, meus irmãos, também trouxe reconciliação. Efésios 2,16, leia comigo: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Ver a vida da perspectiva da cruz significa vê-la inteiramente em termos de rendição. Foi isto que a cruz representou para Cristo. As potências do mundo se levantaram, se voltaram contra ele, acusaram, traíram, prenderam, espancaram, condenaram e o crucificaram. Mas ele manteve submisso ao Pai, ao seu propósito, à sua vocação, tornando-se livre para amar tanto judeus como gentios, tanto pagãos como religiosos, tanto pobres como ricos, tanto alfabetizados como
analfabetos, ele trouxe a reconciliação pela cruz, ele promoveu a amizade, a restauração, o perdão entre todos os homens. Desde o nascimento até a sua morte, o propósito sempre foi redimir e restaurar, reconciliar o homem com Deus. Deus tinha esse propósito também de reconciliar através da cruz de Cristo todas as coisas, todas as pessoas. Bendito seja o seu santo nome. A amizade só é possível com a rendição. Enquanto nós permanecemos desconfiados, protegendo-se, alimentaremos o nosso individualismo, a inimizade e a distância. A cruz nos coloca despidos, nos coloca como fracos, desprotegidos e vulneráveis. Ela destrói a inimizade, derruba as suas barreiras, nos aproxima, ela quebra preconceitos, ela nos faz aceitar o mundo e as pessoas como são, e cria em nós o alicerce da comunhão e da amizade. Que diferença a cruz está fazendo nos seus relacionamentos. Se você se lembra de alguém que está distante de você, coloque nesta manhã entre você e esta pessoa a cruz de Cristo e promova a unidade, promova a amizade. Devemos orar ao Senhor para que a inimizade, que é fruto do nosso pecado, venha a ser desfeito pelo poder da cruz. O ciúme, a soberba, o egoísmo que ora persiste e brotar em nosso coração, seja removido pelo poder do sacrifício de Jesus. Que nós possamos permanecer com os nossos olhos fitos na cruz. Jesus, ele já antevia a cruz, e de forma especial, em um local que ele costumava orar, chamado Getsemane, Jesus foi para aquele lugar, e diz o texto em Lucas 22, 40 a 42, que quando Jesus chegou ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. A cruz revela a natureza do Pai com Jesus. É um momento de sofrimento, de angústia, de dor, que mostram o alicerce da nossa fé. Quando enfrentamos provações, aí sim é demonstrado se realmente temos uma fé firmada na rocha, firmada na palavra, firmada em Cristo. A confiança de Jesus no amor e no cuidado do Pai o leva a entregar-se sem reserva, uma rendição completa, incondicional. Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Alguns pensam que isto foi um ato difícil para Jesus, um ato doloroso, um ato de renúncia que ele custou muito, mas na verdade foi uma resposta do amor de Jesus. Ele sabia que o Pai o amava, que tinha para ele os mais belos e perfeitos propósitos. Quem crê nessa verdade, diga amém. Muito em suas orações demonstram também enorme desconfiança quanto ao plano de Deus. Muitas vezes queremos fazer o nosso projeto pessoal e à frente do projeto de Deus, queremos impor a nossa vontade, criamos condições, mas meus queridos irmãos, nós devemos, à semelhança de Jesus, submeter-se plenamente ao propósito, ao plano maravilhoso. Deus tem providência divina. Não venhamos impor condições ou reivindicar bênção ou direitos, não. Nos entreguemos ao Senhor, a nossa vida, o nosso presente e o nosso futuro, porque antes do futuro chegar, Deus já está no futuro, cuidando de tudo, e Ele está também conosco no presente, nos conduzindo até o seu reino de glória. Michael Weiss disse, um homem que era autor de hinos, no ano de 1534, ele falou: conduze-me em meu viver, Senhor, em meio às perturbações deste mundo, indica-me com clareza o caminho estreito, em meio à perturbação deste mundo, indica-me o caminho estreito que agrade aos teus olhos, dá que tudo o que fizer hoje, eu faça na perspectiva da eternidade. Jesus também venceu o mundo. João 19
16:33 está escrito: estas coisas eu vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. É claro que não foi especificamente, de forma específica nesta cena, mas estas foram palavras de despedidas de Jesus. E eu quero imaginar, eu já tive a oportunidade de andar na via dolorosa, naquela via estreita, naquela via sinuosa, cheia de curvas em Jerusalém. Imagine aquele período de Páscoa, as ruas apinhadas, Jesus conduzindo ali o madeiro, as pessoas procurando, se acotovelando para ver aquele cortejo. De repente, eu quero aqui conjecturar, Jesus olha para o lado, olha para um amigo e rapidamente diz: eu venci o mundo. Talvez aquele amigo pensou consigo: mas como vencer o mundo nessa situação? Como alguém pode dizer que venceu o mundo? Se Jesus tivesse tempo, ele responderia: o mundo tentou fazer-me amá-lo mais do que a meu Pai, mas não conseguiu, eu o venci. Ele tentou seduzir-me com o poder, a fama e o prestígio, mas também não conseguiu, eu o venci. Quis também alimentar em mim o ódio, a vingança, o ciúme e a vaidade, mas não conseguiu, eu venci o mundo, disse o nosso Salvador. Edan Tibécios disse que Jesus Cristo, tua luta é a nossa vitória, tua morte é a nossa vida, tuas algemas nasce nossa liberdade, tua cruz é o nosso consolo, tuas feridas são nossa salvação, teu sangue é o nosso resgate, a herança dos pobres pecadores. Agora eu quero adentrar num texto que foi profetizado 700 anos antes desse momento que Jesus vivenciava. Vamos ver os poemas do servo sofredor, lá em Isaías 53, lá descreve a natureza do ministério de Cristo, e de forma crescente o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia. Lá nós veremos que o Filho do Homem foi traído, abandonado, humilhado, agredido e afrontado das mais variadas formas, mas ele venceu o mundo. Ele sabia qual era sua identidade, sua dignidade não dependia da aprovação ou rejeição humana. Ele não dependia, a sua vocação não dependia dos homens, dependia de Deus, que o sustentou, que o justificou, que o aprovou. Bendito seja o nome do Senhor. Isaías 53, versículo 1 a 3 está escrito: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. A cruz fez de Cristo uma pessoa rejeitada. A dor e o sofrimento causam abandono, causa desprezo. Nos hospitais, quanto mais grave for uma enfermidade que assole uma pessoa, mais solitária, maior é a solidão daquela pessoa. Se nós ao voltarmos para os nossos lares após esta celebração, encontrássemos algum mendigo em um semáforo chagado, cheio de feridas, com substâncias psicotrópicas, trazendo uma certa ameaça para nós certamente fecharíamos o vidro de nosso carro, tentaríamos nos desviar e acharíamos aquilo inconveniente. Mas à medida, meus irmãos, que reconhecemos as nossas chagas diante de Deus, à medida que reconhecemos as nossas indignidades e olhamos para a cruz, vemos que aquelas feridas ali de Jesus
eram as nossas feridas, as chagas de Jesus eram as nossas chagas, mas lá na cruz, Jesus poderia se preocupar consigo, mas ele olha e vê Maria, sua mãe, vê a sua irmã, vê o discípulo a quem ama, e ele faz agora, ele declara uma frase que expressa o seu cuidado com a sua mãe e também com João. Ele diz para Maria, no livro de João, no capítulo 19, versículo 25 e 27 está escrito, e ele também se refere para João. Junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe junto a ela, o discípulo amado disse-lhe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou em casa. Meus queridos, a cruz cria novos vínculos, estabelece novos relacionamentos, amplia o horizonte dos nossos afetos. Pendurado na cruz, Jesus olha para sua mãe, João e outras mulheres que ali se encontravam, e percebe na tristeza deles a complexidade das relações da vida. Propõe uma nova comunidade. João ganha uma mãe, Maria, e Maria ganha um filho, João. A cruz rompe as fronteiras que a cultura, a política, a economia e mesmo a genética cria entre os homens. Tem um efeito transformador nas relações humanas. João, a partir de então, recebe Maria na sua casa. Queridos irmãos, diante da cruz, cada um descobre o que necessita e o que pode dar. Diante da cruz, à sombra da cruz, surgiu a comunidade da fé, aonde somos irmãos e irmãs em Cristo, aonde celebramos o nosso Deus e aonde cooperamos uns com os outros, encorajando, caminhando de mão dadas até a glorificação final junto de Jesus. Ainda no livro de Isaías, no capítulo 53, leia comigo versículo 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vamos para o versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Queridos irmãos, a cruz nos garantiu uma retumbante vitória. Foi através da cruz que Cristo demonstrou o seu grande amor e pagou o alto preço da nossa redenção eterna. No versículo 7 está escrito que Jesus foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Qualquer pessoa diante de uma afronta, de uma humilhação, procura protestar em favor dos seus direitos, fala da Declaração Universal dos Direitos do Homem, dos direitos humanos, que garante proteção, mas Jesus ali permaneceu calado, como uma ovelha muda perante os seus torturadores, perante os seus tosqueadores. Ele que é santo, justo, perfeito, não protestou, mas se nós refletirmos melhor, veremos que Jesus protestou, irmãos, ao longo do seu ministério e também ali na cruz, não da maneira que nós protestaríamos. Jesus protestou contra o perigo das riquezas, contra a arrogância dos poderosos, contra a hipocrisia dos religiosos, colocou-se ao lado dos pobres, fracos e oprimidos. Jesus, diante do seu sofrimento, ele não abriu a boca. No entanto, o seu protesto ali foi o amor incondicional com o qual amou os homens, sua opção pela sua salvação, sua obra perfeita, oferta bendita de obediência ao Pai, sua entrega voluntária, sua renúncia ao poder. O silêncio da cruz de Cristo foi o grito mais poderoso do seu protesto. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 1 a 5, você pode acompanhar comigo o que diz o texto sagrado. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em
também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e achando-se nessa forma, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome que se nomeia, nos céus e na terra. Todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. O apóstolo Paulo nos convida a compartilhar do mesmo sentimento, até a mesma disposição de coração, um sentimento de entrega absoluta e incondicional, de renúncia e esvaziamento, de humildade e coragem. O amor, meus irmãos, exige este sentimento. Para amar a Deus, Jesus escolheu a via da não onipotência, ele escolheu a via da humilhação, a da obediência. O autor aos Hebreus, na sua carta, falando sobre salvação, diz que ela veio até nós pela obediência de um único homem. O sentimento de Cristo é a escolha do amor. Este é o sentimento que também deve existir em nós. Escolher a via do amor exigirá o esvaziamento, a renúncia, a obediência, mas Cristo vai ser exaltado em nossas vidas, e por nossas vidas será glorificado pela nossa escolha. Romanos capítulo 5, versículo 8, está escrito que Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Este ainda é um advérbio que fala de algo que não tem completude, que ainda não está perfeito, não está terminado. Nós ainda éramos pecadores, mas mesmo nessa situação, Ele nos amou. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É loucura, irmãos, é uma vergonha para o mundo, mas a cruz revela também o que há de pior nas pessoas. Revelou a traição de Judas, a negação de Pedro, a covardia dos discípulos. A cruz revelou, irmãos, a hipocrisia dos sacerdotes, a irresponsabilidade e a conivência de Pilatos. A cruz revelou também a fé egoísta e interesseira de um dos ladrões, a disputa cínica dos soldados. Foi a cruz que expôs a corrupção do poder, a injustiça dos sistemas políticos, a falsidade dos interesses religiosos. É por isso que Paulo afirma que certamente, sem sombra de dúvidas, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Ele denuncia a loucura humana. Por outro lado, ela é também o poder de Deus. Ela revela o que há de melhor nas pessoas. Revelou o melhor no outro ladrão, uma fé humilde e sincera que o conduziu à salvação. A fé revelou o melhor de Simão, a cruz revelou o melhor de Simão, o sirineu, que carregou sobre si a pesada cruz do Senhor. O melhor de José de Arimateia, que tirou Jesus da cruz, envolveu em um lençol de linho e o sepultou. A cruz sempre revela o melhor e o pior das pessoas. Para uns é loucura, denuncia a perdição, para outros é o poder de Deus e demonstra a salvação. Eu estou concluindo, meus irmãos, mas quero ler ainda alguns textos. Lucas 23, versículo 33 e 34 está escrito: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhe dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Meus irmãos, imagine o soldado que crucificou Jesus, imagine o soldado que cravou os pregos, imagine o soldado que levantou aquela cruz,
Imagine que aquele soldado, depois de alguns dias, meses ou anos, se converteu e reconheceu a barbaridade das atrocidades que ele infringiu sobre o Salvador, que ele aplicou sobre o Salvador. Meus irmãos, ele não se perdoaria, mas lá na cruz, Jesus já clamava por misericórdia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazes. Antes de nós nos arrependermos, irmãos, a graça já estava com Deus, a graça já estava com Jesus. É ela que nos conduz ao arrependimento, é nós que escolhemos e confessamos os nossos pecados, e pela cruz recebemos o perdão, pela cruz recebemos a salvação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 e 24 está escrito: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Queridos irmãos, sinais, conhecimento, fenômenos, poderes, tudo isso atrai a atenção, fascina as pessoas. O que é extraordinário, o homem sempre tem essa busca, há uma necessidade dele de buscar coisas fenomenais. No entanto, meus irmãos, essa busca não tem limites. É como droga, sempre há a pessoa que quer algo mais, um nível mais elevado, uma dose maior, e ele nunca se satisfaz. Somente em Deus, somente no Salvador, somente na cruz de Cristo, a satisfação plena. Queridos irmãos, Cristo crucificado é tudo o que nós precisamos. Jesus optou, Paulo optou por uma mensagem, por esta mensagem, a mensagem da cruz. Ele ignorou as exigências dos gregos e judeus. Ele sabia que Cristo, sua morte e ressurreição, era mais do que suficiente para satisfazer a necessidade da nossa alma. Jesus, ele sujeitou-se à cruz, a loucura da cruz, o escândalo e a vergonha. E isso que não fascinava os judeus, nem tampouco os gregos. Ele renunciou ao conhecimento secular, mas na sabedoria de Deus ele se manifestou ali como sacrifício perfeito na cruz. A cruz, lá na cruz ele pagou os nossos pecados. Está escrito que ele sofreu pelos nossos pecados. A cruz está relacionada também com a adoração da igreja. Hoje é um culto de celebração, e muitas vezes alguns dependem do encorajamento do pastor, ou da habilidade de um ministro de louvor, ou dos instrumentistas. Mas, meus irmãos, nós não precisamos nada disso. Nós precisamos que a nossa adoração esteja centrada na cruz, porque se estiver na cruz, nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nada contra os ministros de louvor, são importantes, e por mais que eles façam o seu trabalho com excelência, o que nos empolga, o que nos conduz é a cruz, é o sacrifício vicário de Jesus. Queridos irmãos, cheguemos pois com confiança ao trono da graça, como disse o autor aos Hebreus, para que possamos alcançar graça, receber misericórdia e sermos ajudados em tempo oportuno. Jesus ali na cruz manifestou-se como o Senhor da história, conforme Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, que fala de um cântico belo, que fala do Cordeiro que morreu e ressuscitou, que tomou o livro e que abriu os seus selos, porque ele morreu e com o seu sangue ele comprou para Deus pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Bendito seja o nome de Jesus. Cuidado, meus irmãos, para que não venhamos deixar a perspectiva da cruz, porque alguns esfriaram na fé e amando o presente século se tornaram inimigos da cruz. Muitas vezes, irmãos, os inimigos da cruz não estão lá fora. Às vezes os inimigos da cruz estão no púlpito, às vezes os inimigos da cruz estão ministrando louvor, às vezes estão pregando nos congressos. Muitas vezes são pessoas que têm fama, pessoas bajuladas, pessoas que cobram cachês altíssimos para pregar sobre o crucificado. Meus irmãos, cuidado com os inimigos da cruz, e Deus nos guarde de tornar um dos tais. A cruz também fala do discipulado. Jesus disse que se alguém quer ser meu discípulo, tome a cada dia a sua cruz e venha após mim. A
cruz fala da graça e da centralidade do Evangelho, que é capaz e poderoso de transformar. A cruz fala da glória de Jesus. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Paulo disse: mais longe de mim esteja de me gloriar, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Jesus, diz o texto, e com esse texto eu quero concluir, Lucas 24, versículo 30 a 32, está escrito, Lucas capítulo 24, e aconteceu que quando estavam à mesa, versículo 30 ao 32, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Meus irmãos, ali havia 2 discípulos caminhando, lamentando a sua dor, desolados, falando que o mestre havia morrido, a esperança tinha findado, eles não compreendiam ainda o reino de nosso Salvador, só restavam para eles abandono e dor. Meus irmãos, ao chegar na casa, eles convidaram o estranho. Quando Jesus se assentou à mesa, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu, e naquele momento abriram-se os olhos dos discípulos e eles reconheceram Jesus. Jesus agora desaparece, permanece somente os 2, mas agora no outro estado de espírito, cheio do gozo, da alegria, da presença do Senhor, da esperança viva. Agora estavam compreendendo o poder da morte e da ressurreição de Jesus. No finalzinho do dia, os discípulos estavam trancafiados, amedrontados, mataram seu mestre. Eles certamente estavam com medo de serem procurados. O seu fim na mente deles, o seu destino seria o mesmo de Jesus, quando de repente Jesus aparece no meio deles, e ao aparecer diz: paz seja convosco. Esta é a saudação da ressurreição. A paz de Deus veio aos nossos corações. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Jesus ressuscitou, nos deu uma missão, uma vocação. Tomemos a nossa cruz, levemos a mensagem da cruz, iremos buscar as ovelhas desgarradas, iremos trazê-las para o aprisco do Senhor. Ao pregarmos a cruz com fidelidade, integridade, com autenticidade, as pessoas responderão e nascerão para Cristo e tornar-se-ão parte da comunidade que vive à sombra da cruz. Bendito seja o Senhor Jesus, que morreu na cruz, mas que hoje é o Senhor ressurreto, que está no nosso meio para receber a nossa adoração.